Olha, o livro nasceu aqui mesmo, nessa biblioteca. Quando eu perguntei para a Roseli Sobral sobre se havia uma história elaborada das legislaturas da Câmara Municipal de São Paulo, ela me disse que não. E aí eu vi uma oportunidade de fazer um projeto recontando essa história, quer dizer, restabelecendo essa história. O primeiro desafio são 87 volumes dos anais da Câmara Municipal. Pesquisar esses anais precisava de gente. Então foi chamada uma historiadora, a Carla Reis Long, da Universidade Pontifícia Católica, com mais 4 estagiários para ajudar nesse trabalho. O outro desafio foi encontrar memórias vivas da época, que muito interessante porque, como duas principais fontes de pesquisa, tanto os anais como os entrevistados, uma remetia à outra, e assim a gente não deixou passar fatos importantes desse livro. A Câmara Municipal de São Paulo possui uma documentação ampla, vasta, que vem desde o período colonial, desde 1562. Existem muitos estudos sobre a história de São Paulo, cujo fundamento é justamente essa documentação da Câmara, lá no período colonial e também no Império. Quanto ao período republicano, a partir do final do século XIX, não existem pesquisas específicas sobre a Câmara Municipal, sobre o poder público municipal, enfim. Eu acho que existe uma lacuna grande nas pesquisas com relação ao final do século XIX e o século XX, especialmente a partir de 1948, quando a Câmara foi reaberta depois de um longo período em que ela esteve fechada. A Câmara foi fechada em 1930, durante a chamada Revolução de 1930. Em 1936 ela foi reaberta, no dia 9 de julho, e no dia 10 de novembro de 1937 a Câmara foi fechada novamente. Então ela ficou aberta durante um período muito curto, de pouco mais de um ano. Ela foi fechada durante o chamado Estado Novo, implantado por Getúlio Vargas. E a Câmara só foi reaberta em 1948. Aconteceram eleições para escolha dos vereadores no final de 1947, e essa Câmara, que começou em 48, ela foi impulsionada por um otimismo e por uma perspectiva de uma renovação da democracia no Brasil. Já que a Câmara havia permanecido muito tempo fechada, podemos dizer que praticamente 17 anos, com um curto intervalo de 36 e 37, então havia uma expectativa de participação popular, de um debate dos problemas da cidade e uma retomada da democracia. Nós sabemos que essa democracia no período ela era bastante limitada, porque apesar de acontecerem eleições, da Constituição de 1946 ter dado garantias de democracia, mas ela era ainda bastante restrita porque havia o contexto da Guerra Fria, e o que fez com que o governo adotasse medidas autoritárias, cassando o mandato de vários parlamentares no Brasil, especialmente na Câmara de São Paulo. 15 vereadores que haviam sido eleitos, eles tiveram o seu mandato cassado antes mesmo de tomar posse. Então, isso já representa um problema, a limitação dessa democracia, mas mesmo assim, apesar dessa limitação, nós podemos dizer que a primeira legislatura pós-Estado Novo foi uma legislatura de debates acalorados, de diferentes opiniões, e uma legislatura em que podemos dizer que pela primeira vez os vereadores tiveram que ir até os bairros, olhar os problemas da população, conversar com as pessoas e trazer esses problemas para o plenário, para o debate e discussão. Nos períodos anteriores, discutia-se também os problemas da cidade, mas a necessidade do contato do vereador com a população,
até como uma forma de garantir a posição do vereador, de torná-lo conhecido e de fazer com que ele conhecesse os problemas nos próprios locais. Isso nós podemos dizer que é uma novidade, porque a cidade havia crescido, o número de eleitores também cresceu e os vereadores precisavam conhecer a realidade da cidade.